Olá a todos! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria da semana passada. Na nossa aula de Excel, na última aula, nós fizemos uma montagem de tabela. Eu demonstrei aqui como seria a forma de montar uma tabela. Eu apresentei aqui ao lado uma tabela, um modelo, que eu vou mostrar para vocês novamente, e com base nesta tabela eu dei início à montagem da minha tabela. Então, olha aqui na minha lateral direita. Esse é o modelo da tabela apresentado a vocês na aula passada. E eu fiz até uma parte, montei até uma partezinha da tabela, ó, digitei ela aqui. Para não tomar tempo da aula, né, porque eu tinha que explicar mais informações sobre montagem, eu deixei para finalizar depois e hoje eu vou mostrar o restante da minha tabela digitada. Esta é a tabela totalmente digitada e o meu modelo está aqui do lado direito. O que nós vamos fazer hoje é transformar esta tabela que foi apenas digitada em uma tabela formatada, com borda, estilos, tamanhos diferentes, tá? Várias informações vão ser passadas de formatação nesta aula de hoje. Mas antes de começar a formatar, eu quero relembrar o que eu disse na aula passada. Digitei por coluna, resumidamente, claro, né? Digitei por coluna, uma coluna toda, e só depois eu passei para as colunas ao lado. E quando a minha coluna está estreita, tá vendo que o supermercado está escondido atrás da coluna B. Coluna A, coluna B. A minha frase controle de dados, ela está ultrapassando a coluna A, onde eu digitei, para a coluna B. Então, neste caso, lembrem de fazer o ajuste da coluna. Então, já que meu dado está nessa coluna e está ultrapassando a coluna ao lado, eu venho na linha que divide as colunas e dou duplo clique. Eu vou fazer sempre isso com todas as colunas. Outra informação importante é que, antes de começar a digitar a tabela, para que ela já tenha uma formatação padronizada e ficar mais legível, eu já venho aqui neste botão selecionar tudo. Na fonte, eu escolho Arial, que foi a que eu trabalhei semana passada, e o tamanho 12. Pode ser outra fonte? Pode ser outro tamanho? Pode. O modelo da letra é você que vai escolher, mas a letra Arial faz parte das letras mais utilizadas nos documentos. Visualizando o nosso lado direito, a nossa tabela, vocês vão verificar que eu tenho aqui a palavra empresas, produtos e valor em destaque. E tenho controle de dados também em destaque. Todos eles estão em uma cor mais escura. Porque eu usei aqui um estilo de letra que me favoreceu fazer esse tipo de trabalho. E esse estilo de letra chama-se negrito, que é essa letra N aqui. O negrito eu vou utilizar para todas as vezes em que eu precisar de colocar uma palavra ou uma frase em destaque. Neste caso, que é título e subtítulo, lembrem, pessoal, que todo título e subtítulo fique em destaque. É necessário que ele esteja em destaque para que ele não se confunda com as informações da tabela. Então, eu vou fazer agora, na minha tabela montada, aqui eu digitei,
eu vou aplicar esse recurso de título e subtítulos no estilo negrito. Então, vamos lá. Meu título, controle de dados. Eu vou selecioná-lo, que é clicar uma vez sobre a célula onde ele está digitado. Então, selecionei a célula controle de dados, que é a minha célula A1. Olha aqui na caixa de nome, ó, A1. E vou clicar no estilo negrito. Pessoal, estilo negrito, ele fica aqui, ó, na guia página inicial, tá? Se você estiver clicando em outra guia, você não vai ter essa informação. Então, o principal de tudo, página, guia, página inicial ou início, conforme a versão que você tiver de Excel na sua casa. Então, cliquei, selecionei novamente a célula, vim aqui, ó, negrito. Ele te dá o nome, ó, só de posicionar, ele te diz negrito. Eu vou clicar uma vez. Coloquei minha palavra, minha frase em negrito. As palavras empresas, produtos e valor são subtítulos, então elas também precisam de estar em negrito. Pessoal, essa caixa voltou a abrir, ela aconteceu de abrir numa outra gravação que eu fiz de uma outra matéria, não me lembro se foi a de vocês ou se foi uma outra gravação, e eu desabilitei, mas ela voltou agora novamente e eu não vou parar a gravação, porque já são 00:06 e eu não quero interromper essa gravação. Então, todas as vezes que essa caixa aparecer, eu vou fechar e vou dar continuidade à gravação. Então, eu vou clicar agora em empresas, porque eu também quero em destaque, e vou pedir o estilo negrito. E assim por diante, eu posso clicar nas outras células e colocar negrito em todas elas. Mas vai ter pessoas que vão pensar, eu preciso de colocar uma a uma? Não. Este é o recurso mais simples para quem é iniciante. Clique célula por célula e clica na ferramenta estilo negrito. Agora, eu vou desfazer o que eu fiz e para quem quiser economizar tempo, o outro processo é seleciona todas as palavras que você quer de uma única vez e clica no estilo negrito. Pronto, eu coloco as 3 palavras em negrito de uma só vez. E além disso, olha só, quando eu coloco negrito, ele ocupa mais espaço, ele preenche mais espaço dentro da minha célula. Então, eu tenho que observar que antes, esta frase controle de dados, ela cabia dentro da minha coluna, porque eu fiz o ajuste da coluna. Só que quando eu coloquei negrito, ocupou mais espaço e acabou ultrapassando novamente a minha coluna. Então, eu vou fazer novamente o meu ajuste. Duplo clique. Pronto, agora deu certo. Verificando os meus títulos, empresa, o espaço é suficiente, até sobra para palavras empresas. Produtos, ultrapassou. Olha lá, o S está um pouquinho escondido. Então, neste caso aqui, eu vou fazer o ajuste. Vou fazer o duplo clique. Pronto. Então, já coloquei os meus títulos em destaque. Comparando novamente as tabelas, o meu título ele está com tamanho maior que o restante da tabela. Então, se aqui eu usei 12 na minha tabela toda, ó, qualquer local que eu clicar aqui vai estar em 12. Então, o meu título, eu gosto de colocar um tamanho acima. Eu coloco 14. Então, nós vamos fazer essa aplicação também na nossa tabela. Então, vou clicar no meu título, somente no título, porque
Só ele, neste caso, eu vou colocar em um tamanho maior. Tamanho da fonte, que também está aqui, ó, na guia, página inicial. Vou em tamanho da fonte, que é o tamanho da letra, e a minha tabela, lembra que eu coloquei a minha fonte no tamanho 12? Eu vou colocar o meu título no tamanho 14, eu vou colocar um tamanho a mais. Então, olha a diferença agora do tamanho do meu título para o restante da minha tabela. Vamos a uma nova comparação. Os meus subtítulos, eles estão centralizados. Olha, a palavra ela está no meio da minha célula. Todas elas, olha, no meio da minha célula. Então, eu também vou fazer esta formatação na minha nova tabela. Eu vou selecionar a célula que eu quero centralizar a palavra, que é a palavra empresas. E agora eu vou clicar na ferramenta centralizar. Uma observação: centralizar também fica na guia página inicial ou início em algumas versões. Vou clicar em página inicial. E aqui ele já te diz, olha, é um alinhamento, grupo alinhamento, isso tudo aqui, ó, trabalha esse alinhamento. Então, eu vou clicar na ferramenta centralizar. Olha lá, ele me dá o nome da ferramenta, não tem como marcar errado. Vou clicar. A minha palavra empresa, que estava alinhada à esquerda, agora está centralizada. E a mesma coisa eu vou fazer com os meus outros subtítulos. Olha, valor também. Vou fazer a mesma ação, centralizar. E vocês vão me perguntar, posso fazer tudo de uma vez? Pode. Eu desfiz o que eu acabei de fazer, tirei as centralizações e vou fazer de uma forma mais rápida. Seleciono a primeira célula, clico e arrasto até a última que eu quero a formatação. E clico na ferramenta centralizar. Pronto, aquela hora eu fiz uma de cada vez. Agora eu centralizei todas de uma vez só. E o meu título? Como deve ser o meu título? Aqui na minha tabela, o meu título, olha, ele foi digitado na célula A1. E neste caso da tabela, que é a minha tabela modelo, ele está pegando a coluna B e um pouco da coluna C. E isso está correto, porque ele é um título. Lembre que todo título é centralizado. Então, agora eu vou usar o recurso para centralizar o título dentro de várias células ao mesmo tempo. Não é dentro de uma célula. Dentro de uma célula, eu tenho empresas, que está apenas dentro de uma célula. Tá vendo só? Empresas está dentro de uma única célula e eu centralizei. Mas o meu título, ele não vai ficar dentro de uma única célula, porque ele tem que pegar a minha tabela do início ao fim. Então, eu preciso de usar outro recurso. Então, agora eu vou mostrar na nossa tabela de montagem qual é o recurso que nós vamos utilizar. Vou clicar no meu título, controle de dados. E vocês vão imaginar que eu vou clicar sobre a ferramenta centralizar. Mas olha, quando eu clico, ela não pega todas as células. Por quê? Eu quero o meu título em todas as células, então eu tenho que selecionar da primeira até a última célula onde eu quero o meu título. Eu preciso de apontar para o computador.
eu não quero este título aqui, eu quero que ele pegue de A1 até C1. Então, para isso, eu tenho que selecionar todo este espaço. E agora, vou centralizar? Vamos ver? Não vou centralizar. Ele não aceita esta função. A função centralizar, ela só vai funcionar quando for uma célula só. Quando os meus dados forem centralizados dentro de uma célula. Mas, aquela hora eu não selecionei todas? Selecionei, mas cada palavra vai estar centralizada dentro da sua célula. A palavra não está invadindo outra célula. E neste caso, controle de dados vai invadir outras células. Então, o centralizar não resolve. Eu tenho que usar outra ferramenta de alinhamento, que é a ferramenta mesclar. Esta ferramenta, mesclar e centralizar. Então, o que é mesclar? É eu pegar todas as células que eu selecionei e transformar em uma só. Então, se eu clicar aqui em controle de dados, olha na minha caixa de nome, ele diz, olha, na célula A1, você digitou controle de dados. Se eu clicar em B1, ele vai me dizer, em B1, você não digitou nada. Olha a minha barra aqui, não apareceu nada. E em C1? Caixa de nome, C1. É o endereço da célula. Também não digitei nada. E por que se eu não digitei nada na célula B1, por que um pedacinho da palavra dados está na coluna B? Porque eu aumentei para o tamanho 14, então ela invadiu novamente a coluna B. Só que nesse momento eu vou trazer o título para que ele pegue as 3 células. Então, essas 3 células, que seria A1, B1 e C1, vão transformar em uma só, para depois centralizar a frase. E quem faz esse processo de unir essas células é a ferramenta mesclar. Então, eu vou clicar na ferramenta mesclar, eu vou clicar na setinha e vou pedir mesclar e centralizar. Mesclou. Ele agora conseguiu vir para o meio certo. Então, essa função, essa ferramenta mesclar e centralizar, além dela mesclar, que é unir estas células, ela centraliza automaticamente a frase. Eu não preciso de vir na ferramenta centralizar, eu não preciso de vir aqui nessa ferramenta, porque a minha ferramenta mesclar e centralizar, ela já faz isso. Ela mescla as 3 células, ou seja, ela une as 3 células e elas viram uma célula só. E depois ela centraliza. Mas como assim ela vira uma célula só? Lembra que quando eu cliquei aqui anteriormente, apareceu na caixa de nome A1, B1 e C1? Isso não acontece mais. Depois que eu mesclo, as 3 células viram uma única célula. Então, elas passam a ser a primeira célula, aonde eu digitei A1. Então, as 3 células que eu tenho aqui agora são A1. Novamente, exibindo o nosso modelo de tabela, observe que eu tenho aqui nessa tabela algumas linhas mais visíveis do que este lado de cá. Tá vendo onde está meu mouse? Estas linhas estão mais destacadas do que as linhas da minha planilha. A mesma coisa ocorre nessa minha tabela que está sendo montada. As minhas linhas, elas estão bem clarinhas, porque elas são apenas linhas de referência para que eu possa digitar as minhas informações. E eu preciso colocar estas
linhas visíveis, que é o que chamamos de borda. Então, esta minha tabela aqui, ela já tem borda. Na tabela todinha, olha, ela tem borda. Esta aqui ainda não tem, que é a minha tabela que está sendo montada. Então, agora eu vou colocar as bordas com vocês. Eu vou selecionar agora só a minha tabela. Neste momento, eu não vou mais não vou mais selecionar toda a minha planilha. Ó, eu não posso selecionar tudo, porque eu não quero colocar bordas em toda a minha planilha. Eu tenho um local específico. Eu quero colocar bordas apenas na minha tabela, na tabela onde eu montei. Então, para isso, eu vou fazer a seleção da tabela. Eu clico na primeira frase que tiver, na primeira célula, com o botão esquerdo do mouse. Mantenho o botão pressionado e arrasto até o final da minha tabela. Então, borda eu vou colocar de uma vez em toda a minha tabela. Selecionei, eu tenho uma ferramenta que chama-se Bordas. E ela fica também na página inicial. Então, olha a minha ferramenta aqui, borda. Eu vou clicar na setinha lateral e vou escolher todas as bordas. Por que todas as bordas? Vou clicar, ó, em todas as bordas. Por que em todas as bordas? Porque eu preciso que as minhas bordas ela pegue tanto na parte externa da minha tabela, quanto na parte interna da minha tabela. Então, por isso eu escolho todas as bordas, mas antes eu tenho que fazer a seleção da tabela e depois eu clico em todas as bordas. Não esqueça de clicar na setinha, todas as bordas. Muito tranquilo. Se nós observarmos a formatação da minha tabela modelo, olha o que eu fiz na coluna do meio, na coluna B. Eu centralizei todas as palavras. Na minha coluna A, eu deixei tudo alinhado à esquerda. E na coluna B, eu deixei todos os dados, que são os alimentos, os produtos, todos centralizados. E nós vamos fazer isso com a nossa outra tabela. Basta nós selecionarmos todos os dados de uma vez. Pessoal, não justifica ir clicando uma a uma. É muito demorado o processo. Seleciona tudo o que você quer de uma só vez e eu quero centralizar. Essa ferramenta já é conhecida de vocês. Quando eu cliquei na palavra empresas, eu não disse que eu centralizaria o meu subtítulo? Então, eu cliquei no meu subtítulo e centralizei. O centralizar é o mesmo recurso que você vai usar para alinhar as palavras, só que agora você vai selecionar todas as palavras de uma só vez e vai clicar na ferramenta centralizar. Olha, ela está na guia página inicial ou início, alinhamento centralizar. Pronto, centralizei todas as minhas palavras de uma só vez. Agora, nós temos aqui os nossos valores em moeda. Então, eu tenho ele aqui em R-cifrão. Eu só digito na minha tabela valores. Eu disse isso na última aula. Eu digito os valores e onde tiver vírgula, eu tenho que digitar. Então, eu digitei aqui 14,39. E se isto é moeda, eu tenho que colocar nesse estilo, eu tenho que colocar em moeda.
e eu tenho que colocar R cifrão, porque é a nossa moeda, é o real. Então, vamos fazer esta formatação. Eu vou selecionar também todos os valores. Não precisa fazer valor por valor. Eu seleciono todos os valores em que eu digitei, apenas números, e vou na ferramenta Formato de número de contabilização. O nome é grande, gente, mas o efeito é rápido, muito simples, muito mais fácil do que se a gente tivesse que digitar, mas esse não vem ao caso. Não digitamos R cifrão. É só você clicar nesta ferramenta que também fica aqui, ó, guia página inicial ou início. Selecionei ferramenta formato de número de contabilização. Dou um clique na seta lateral e ele me dá, olha, R cifrão português Brasil. Basta eu dar um clique. Pronto. Os meus valores estão todos em moeda. Ok? Bom, tem uma coisa que pode acontecer com vocês. Em algum momento, os valores podem aparecer assim, com o jogo da velha. Quando isso acontecer, é porque o espaço da minha coluna ele está estreito para os valores. Se eu só levar o mouse sobre o jogo da velha sem clicar, ele me diz que aqui tem um valor de R$ 4,55. Olha lá o balãozinho mostrando. Mas ele não mostra esse valor na tabela porque a minha coluna está estreita. Então, eu vou posicionar. Então, eu digitei, não foi na coluna C? Então, eu vou ao lado direito da coluna e dar um duplo clique. Pronto, desapareceu o jogo da velha, porque eu ajustei a minha coluna e no ajustar, eu liberei espaço para que esses valores aparecerem com o R cifrão. Então, nossa tabela está toda montada e toda formatada. Então, a partir de agora, nós vamos anotar esta matéria de formatação, para que em seguida vocês possam praticar com o exercício que eu vou passar para vocês. Então, peguem caderno e caneta e anotem as informações. Título: Formatação de tabela. Na linha de baixo, títulos e subtítulos. 2 pontos. Sempre colocar em destaque. Ponto. Para isto, selecionamos as células desejadas e clicamos na guia página inicial e clicamos na ferramenta negrito. Ponto. Coloque um N na frente de negrito para vocês terem como referência.
ponto. Na linha de baixo, colocar o título principal em tamanho maior. Ponto. Basta selecionar vírgula, clicar na guia página inicial ou início, né? Vocês já sabem disso. E escolher o tamanho da fonte. Ponto. Exemplo, 2 pontos, 14. Na minha tabela eu coloquei 14, ok? Você vai colocar de acordo com a sua necessidade. Lembrando que tabela é algo formal, né, pessoal? É uma coisa para ser trabalhada dentro das empresas. Então, ela tem que ser montada de uma forma lógica, né? A gente não pode ficar criando arte, muita arte em tabela, né? Ela tem que ser algo bem tradicional e bem visível, destacado, para que as pessoas consigam compreender. Parágrafo. Subtítulos também devem ser centralizados. Ponto. Basta selecionar os subtítulos clicar na guia página inicial vírgula, e clicar na ferramenta centralizar. Ponto. Na linha de baixo, observação, 2 pontos. Qualquer dado da coluna poderá ser centralizado desde que selecionado anteriormente. Ponto. Parágrafo. Título. 2 pontos. Quando pegar mais de uma célula, não basta apenas centralizar. Vírgula. Devemos mesclar. Ponto. Para isto,
Selecionamos todas as células a serem mescladas vírgula. Clicamos na guia Página Inicial e clicamos na ferramenta Mesclar e centralizar. Ponto. Parágrafo. Bordas. Dois pontos. Selecionamos toda a tabela. Vírgula. Clicamos na guia Página Inicial, vírgula. Clicamos na ferramenta Bordas. Ponto. Escolher todas as bordas. Para colocar bordas externas e internas. Ponto. Na linha de baixo, coloco uma observação, OBS dois pontos. Para selecionar algumas células ou apenas a tabela, basta clicar na primeira célula desejada vírgula. Manter o botão do mouse pressionado e arrastar até a última célula desejada. Ponto. Parágrafo. Para colocar o símbolo R cifrão, selecionamos todos os valores digitados. Vírgula. Clicamos na guia Página Inicial, vírgula. Clicamos na ferramenta Formato de número de contabilização.
e escolher R cifrão, português, Brasil. Caso os valores apareçam com uma sequência de jogo da velha, basta ajustar a coluna com duplo clique. Ponto. Pessoal, essa tabela montada por vocês vão montar agora, ela precisa de ser salva. Até porque vocês vão me enviar a tabela de vocês para que eu faça a correção. Então, eu vou ensinar aqui a salvar. Salvar não é uma matéria que a gente aprende no curso de Excel. Nós aprendemos a salvar no curso de Windows. Mas eu vou passar essa matéria aqui junto com o Excel, porque nas próximas aulas vocês vão salvar todas as atividades. E aí eu já não vou ensinar mais a salvar, porque eu vou ensinar aqui e vou deixar e vou ditar também o processo de salvar. Então, tenham isso no caderno, porque a partir das próximas aulas, quando eu pedir para salvar, vocês vão salvar e vão me enviar no e-mail para correção, ok? Então, eu vou salvar esta tabela junto com vocês. Então, vamos lá, salvar. Tabela feita. Lembra aqui, ó, pasta 1, porque ela ainda não foi salva, ela não está arquivada. Então, eu venho aqui na minha guia arquivo e dou um clique. Clicamos na opção salvar como, porque é a primeira vez o computador não sabe como você quer salvar. Então, clicamos na opção salvar como, uma vez. Vai abrir uma caixa que nós chamamos de caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, eu vou escolher a área de trabalho, que é a minha tela inicial, quando eu ligo o meu computador. Na aula passada eu disse que a área de trabalho também chama-se desktop. Então, ó, se essa palavra área de trabalho ou desktop não aparecer para você, ela pode estar assim, ó, oculta. Você vai localizar clicando ou nessa setinha rolando a barra para cima ou na setinha de baixo rolando a barra para baixo. Então, eu vou subir. Inicialmente, eu vou subir. Achei a área de trabalho. Vou dar um clique na opção área de trabalho e após clicar em área de trabalho, em nome do arquivo, eu vou dar um nome a este documento. Então, controle de dados, que é o nome da minha tabela. Eu vou optar a dar este nome, controle de dados. Só uma observação, ó. Eu clico e apago, tá? O que tiver escrito aqui anteriormente, eu vou clicar fora aqui, clico, apago. Algumas versões, só de você clicar, você consegue apagar. Outras, você tem que clicar mais uma vez. Então, você vai testar isso aí no seu computador. Clicou, apagou, digita o nome. Controle de dados. Digitou, salvar. Então, ó, escolheu a área de trabalho. O que aparece aqui, gente, é um pedacinho da minha área de trabalho, tá? A daquela tela inicial do meu desktop.
E isso aqui também vai ficar aqui na minha área de trabalho, tá? Então, área de trabalho, nome do arquivo, porque é um documento que eu vou arquivar, controle de dados. Pronto, clico em salvar. A partir de agora, onde estava escrito pasta 1, agora está escrito controle de dados, porque foi o nome que eu dei para o meu documento. Anotando agora sobre salvar. Título: salvar um documento. Parágrafo: clicar na guia Arquivo, vírgula, clicar em salvar como, vírgula, abrirá uma caixa onde posso escolher área de trabalho, clicando sobre este nome. Ponto. Clicar no campo nome do arquivo, vírgula, apagar o nome existente e digitar o nome desejado. Ponto. Clicar no botão salvar. Ponto. Olha só, meninos, se você vier aqui em arquivo, em salvar como, e você não escolher área de trabalho, ele pode ir para qualquer local do seu computador e você pode não perceber aonde você salvou e vai te dar um trabalho muito maior para salvar. Então é importante você salientar isso. Ó. Escolha a área de trabalho. Ah, tá, mas eu quero salvar dentro da minha pasta. Posso? Posso. Quem quiser criar uma pasta aí na área de trabalho, salvar dentro da pasta, pode. Mas quem não souber, a área de trabalho é o caminho mais próximo. Para quem quer aprender sobre salvar dentro de uma pasta, tem que fazer a aula de Windows, que é na aula de Windows que a gente ensina tudo sobre pastas, ok? Bom, nesse momento aqui, eu vou parar, né, as explicações, porque já foram dadas todas as explicações sobre formatação, sobre salvar, já ditei as informações e esta tabela eu vou deixar aqui na tela, porque tem gente que quer no vídeo, né, porque tem gente que está com o celular e treinando no computador. Mas se alguém quiser abrir este documento através do e-mail, ele também foi encaminhado por e-mail para quem solicitou por e-mail, tá bom? E vocês vão fazer esta tabela do zero, vocês vão digitar, vocês vão formatar e vão me enviar de volta no e-mail para correção. Durante esse período, até o término, eu vou estar no WhatsApp tirando as dúvidas de vocês. Vocês podem me chamar a qualquer momento. Eu vou colocar uma musiquinha para vocês relaxarem enquanto vocês fazem a tabela. Nós vamos curtir a BR37.live e daqui a alguns minutos eu entro novamente para a gente fazer as últimas informações aí, as informações finais. Tá bom? Nos encontramos daqui 10 minutos.
1 hora e 6 minutos.
Bom, pessoal, então estamos finalizando mais esta aula e nos encontraremos na próxima videoaula. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.